Bom dia, bom dia, bom dia, com paz, amor e alegria. Autoconfiança, a coragem de ser quem Deus te criou para ser. Vamos começar de perguntas já hoje. Você já se sentiu travado em algum momento? Já duvidou de si mesmo? Mesmo quando outras pessoas te elogiavam, quando elas falavam que você fazia tal coisa muito bem, mas você duvidava de si mesmo? Você já percebeu que se sabota, se esconde ou fica paralisado na hora de dar um passo importante na sua vida? Se sim, fica comigo que essa live é para você. Eu escolhi falar sobre a autoconfiança porque, além de ter sido um dos assuntos que foi muito colocado lá na live, lá no grupo Recomeçar, eu também percebo tantas pessoas incríveis, com dons, com talentos, experiências de vida assim preciosas, pessoas que podem ajudar muitas outras pessoas, mas que se anulam porque não acreditam no seu próprio valor. E sabe que talvez isso pode estar acontecendo com você e talvez de forma até inconsciente, né? Então hoje, além de ajudar a entender de onde isso vem, eu quero também te mostrar como na Bíblia, como ela nos ensina a resgatar a verdadeira confiança, aquela que não é baseada na sua aparência, na aprovação ou nas circunstâncias, mas sim no que Deus te criou para ser, né? Naquela confiança de que se isso está acontecendo, se eu preciso fazer isso, eu confio, talvez não em mim, mas eu confio em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Antes de qualquer coisa, a gente precisa esclarecer que a autoconfiança ela não é arrogância, né? Se nós temos um pensamento de que a autoconfiança é arrogância, nós já começamos a nos bloquear, porque tudo que nós acreditamos fica registrado no nosso inconsciente. E isso ou nos impulsiona ou nos limita. Depende se é uma crença fortalecedora ou limitante. No caso, quando nós pensamos, olhamos para uma pessoa que tem autoconfiança e pensamos que ela é arrogante, nós automaticamente já registramos que não queremos ser assim. Então aí nós muitas vezes buscamos ser autoconfiantes e não conseguimos. Por quê? Porque primeiro nós precisamos desfazer este bloqueio que nós criamos, né? Então a autoconfiança, ela é uma certeza interior de que você pode se posicionar com firmeza, que você pode se posicionar mesmo sentindo medo, mesmo com incerteza. Na prática emocional, a autoconfiança ela nasce de 3 pontos: uma autoimagem saudável, a conexão da sua identidade e memória de suas vitórias. Então, nós precisamos nos ver como nós somos, né? Sem bloqueios, sem lentes que nos sabotam, né? Para isso nós precisamos ter essa conexão com a identidade, que é saber quem nós realmente somos e para que nós viemos, né? E memórias de vitórias, visualizar quando estamos passando por algum momento, né, que nós não conseguimos, nos sentimos incapazes, olhar para a nossa história e perceber vitórias, né, que nós já alcançamos. Quando nós nos sentimos incapazes ou duvidamos de nós mesmos, muitas vezes isso é um reflexo, como já falei, da nossa identidade, das nossas crenças, dos nossos valores, de feridas emocionais, de rejeições que nós tivemos no passado, comparações que nós mesmos fazemos ou que nós sofremos, né? Quando nosso pai, nossa mãe, talvez ali nos comparou com o nosso irmão, com o nosso primo, né? Seja lá com quem for,
ou quando nós mesmos nos comparamos, que nós olhamos, mas tal pessoa faz assim, eu não sou capaz, porque olha, essa pessoa faz assim, ela é assado. Vou contar para vocês que um certo tempo eu tentei mudar a minha forma de falar, de ensinar, tentei mudar a minha forma de... tentei ser um pouco mais séria, um pouco mais formal. E aí eu fui percebendo que aquilo não estava legal. E Deus colocou pessoas na minha vida, né, através de pregações. Deus falava sobre a alegria. E certa vez, até um pastor americano estava na igreja e eu estava conversando com ele. E ele falou assim... Vou tirar a notificação aqui. E ele falou assim que eu tinha muita alegria dentro de mim. E foi através desses pequenos toques, né, da pregação, uma pessoa que chegou a mim e falou que eu percebi que eu estava tentando ser quem eu não era. Eu queria ser mais formal, queria ser mais séria, mas isso não vem de mim. O que vem de mim é a alegria, é a espontaneidade. Então eu estava tentando ser algo que não condiz com a minha essência, né? Então, o nosso cérebro, ele funciona como uma central de comandos e é baseado em padrões. Então, se você se comparou ou se você tentou mudar para ser mais parecida com outra pessoa, ou se você sofreu comparações na sua infância, né, palavras que te marcaram negativamente, o seu cérebro, ele forma ali um padrão, né? Você tem que ser assim ou você tem que ser assado, e aí isso bloqueia. Então, se você repete muitas vezes, eu não sou capaz, o seu sistema emocional, ele registra isso como uma verdade, como uma crença. E aí, quando você tenta fazer, acontecem situações que vão te bloquear, situações que vão fazer com que não dê certo, né? Que você não obtenha o que você quer, que não seja como você deseja, como você sonha, porque ele vai te sabotar. E aí você começa, não vou fazer porque eu não sou capaz, e você começa a se sabotar. Então, nesses momentos é interessante você ir para stories, rever momentos em que você não se sentia capaz e você fez e você se superou, né? Para que isso te motive, te dê força. E como que a gente constrói isso, né? São 3 pontos que você já pode começar a utilizar na sua vida, né? Para mudar isso, para construir isso na prática. Autopercepção. Observar como você tem se tratado, quais as palavras você usa com você mesma e como você reage diante dos seus erros, né? Eu costumava, quando eu errava, eu me xingava, né? E quando eu comecei a estudar, eu entendi que falei, opa, peraí, eu preciso mudar isso, né? Então eu fiz alguma coisa errada. Ai, Daniele, sua burra. Eu mesma me sabotava, eu mesmo me xingava, eu mesmo me depreciava, né? Então eu comecei a já mudar a forma como eu falava comigo mesmo e a forma como eu me percebia, porque neste momento eu estava me percebendo como burra. Então eu comecei a alterar isso, né? O diálogo interno começou ali de observar como você se trata, né? Quais palavras você usa, e aí trocar essas palavras. Quando vierem os pensamentos de crítica, né? Como quando eu me xingava, mudar por afirmações, né? Mostrar, não, Daniele, você fez errado, tá tudo bem, né? Você não sabe tudo, mas eu confio que eu tô pronta para me transformar, eu tô pronta para fazer novamente, eu tô pronta para acertar agora. Então é um diálogo interno. E se tratar também com gentileza, né? Faça isso sem medo, né? Sem medo do que, até às vezes a gente até fala um pouquinho alto, né? Não, Daniele, calma, né? O meu filho brinca, ele olha, que mãe? Daí eu olho para ele, você tá falando com você mesmo. Sim, porque eu converso comigo o tempo todo, sem esse medo, né? Eu me acolho, né? Eu me amo, eu me aprovo, né? A gente não tem que ficar esperando a aprovação
dos outros e a gente não precisa acertar tudo na primeira vez, né? No começo a gente está aprendendo, depois essa forma, fazer. Eu fiz, o resultado foi o que eu queria, eu faço novamente. Isso vai criar um padrão, né, mental, aonde você vai aprender. É como dirigir. Quando a gente começa a dirigir, meu Deus, né? A gente faz cada coisa, né, que até a gente duvida quando a gente tem experiência, né? Como você começou a dirigir? Foi um desafio, não foi fácil. Por quê? Porque você não sabia. Uma criança, quando começa a aprender, né? Eu vi uma vez num estudo que eu estava fazendo, a criança, para ela aprender a andar, ela cai mais de 1000 vezes. E imagina se ela falar, não sou capaz. Ela não anda. Então a gente tem que fazer, errei, não, tudo bem, errei, tô aprendendo, e vai fazer novamente, vai mudar o que não deu certo, né? Então, esses são alguns passos que a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida, seja qual for a situação que você está vivendo hoje, né? E agora eu quero trazer um ponto que eu acredito que é o mais importante, né? A sua autoconfiança, a sua confiança, ela não deve ser só em você. Ela precisa ser principalmente naquela pessoa que te criou. Quem te criou? E aí entra novamente aquele fato, né? Eu não sou o filho do acaso, né? Muitas pessoas trazem feridas aí do útero, né? Onde elas não foram desejadas, elas não foram planejadas. Então, não é se basear nisso, mas basear naquele que te criou, né? Lá em 2 Coríntios 3:5 fala: não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, em muitos momentos, eu penso nisso, quando eu não me sinto capaz, quando eu não me sinto boa o suficiente, capacitada para fazer algo, né, para dar uma palavra a alguém, né? Quando eu mudei para as terapias, primeiramente eu não confiava em mim, eu estava aprendendo, né? Eu não olhava para a pessoa e conseguia diagnosticar o que estava acontecendo, não conseguia identificar qual era a ferida, da onde estava vindo, qual era a causa raiz, e tá tudo bem. Isso é treino, isso é trabalhar, é olhar a pessoa, é ter empatia. E muitas vezes eu falei coisas para as pessoas, né, que vinham para uma sessão, um diagnóstico, e que as pessoas ficavam, nossa, mas como você consegue chegar a isso? E aí eu comecei a perceber que não era eu, não era a minha capacidade. Sim, eu estudei, eu sabia, mas naquele momento, muitas vezes, de tratar, né, de reconhecer as feridas, os traumas da pessoa, eu travava. E aí eu comecei a entender que muito do nosso trabalho a gente precisa ter a teoria, a gente precisa ter a experiência, a gente precisa ter a prática, a gente precisa fazer, praticar, só que muito mais não vem de nós. Principalmente quando nós estamos lidando com um ser humano, porque o ser humano é único. Então, a gente aprende ali, mas não tem como empacotar como, eu vou fazer essa pergunta, a pessoa vai me responder isso, depois disso eu faço isso. Com o ser humano não tem como fazer isso. E aí foi onde eu aprendi a confiar mais em Deus, no que Ele tem, no que Ele sabe. Muitas vezes uma pessoa chega para mim, eu nunca vi ela na minha vida, não sei o que ela viveu, e ela começa a me contar a história dela, e às vezes eu pergunto uma coisa que desencadeia tudo. Mas por quê? Porque eu sou muito boa? Porque, nossa, eu estudei muito? Não, isso não foi o estudo que me trouxe, isso foi a vivência.
foi o conversar com as pessoas, a me colocar no lugar delas, entender a dor delas. E é incrível como as respostas vêm, desde que você esteja disposto, disponível a ajudar. Eu queria muito ajudar, mas eu não estava muito disponível, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de tudo planejado, tudo certinho, seguir o passo a passo. E aí eu percebi que quando eu fiz essa transição de carreira, né, eu era administradora, então era um passo a passo. Mas quando eu fiz essa transição de carreira, nossa, e agora? É aprender a lidar com o que está fora do meu controle, né? Então, tudo isso é uma certa confiança, mas muitas vezes não foi confiança em mim mesma. Muitas vezes foi confiança em Deus. Porque se eu estou onde estou hoje, foi porque Ele me criou para isso, né? E eu precisava apenas ter a coragem para ser o que Ele me criou. Então, o mais importante, além de confiar em nós mesmos, né, é confiar no que Deus faz em nós. Confiar em Deus, saber que independente da situação, Ele vai nos capacitar para isso, né? É saber que a sua confiança está firmada nele, né? Você se posiciona não porque você é perfeita, mas porque você sabe o que está por trás de você, né? Então, além da confiança, é também a obediência, né? Antes de contar aqui um pouquinho mais, né? Já falei um pouquinho de mim, mas vou abrir meu coração a uma questão que eu acreditava que era dessa forma, né? E não era. Eu acreditava que a orientação, pessoas que falavam, porque eu senti, ou porque eu tô sendo instruída, ou porque eu sinto que Deus quer te falar isso, né? Eu ficava, nossa, mas a pessoa deve ter uma orientação ali de Deus ali tão clara, tão perfeita. Eu achava que Deus ia falar, você vai fazer isso, depois você faz aquilo, e no final vai acontecer isso. E quando eu comecei a trilhar essa minha jornada, eu percebi que, na maioria das vezes, Deus fala, faça. E como que a gente vai fazer uma coisa que naquele momento parece que não faz sentido? Que naquele momento você faria totalmente o contrário daquilo. E aí teve uma situação que foi muito marcante na minha vida, que Deus me falou para eu me afastar de uma pessoa, né? E eu gostava muito dessa pessoa. Eu tenho uma gratidão imensa por ela, sabe? Assim, um coração cheio de amor por essa pessoa, porque ela foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me ajudar, para me orientar, uma pessoa que me fez retornar a esse primeiro amor com Deus, que me fez retornar para os braços do Pai, no momento em que eu estava mais afastada. E aí não fazia sentido para mim, por que eu tenho que me afastar dessa pessoa se, nossa, é uma pessoa boa, né? Mas eu obedeci. Por quê? Porque eu estava confiando em mim? Não. Se eu confiasse só em mim, eu ia fazer a minha vontade. Mas eu me afastei dessa pessoa porque eu confiei em Deus, né? Eu pensei, Deus sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Os planos dele são muito maiores. Então, eu vou obedecer. Aí, depois de um certo tempo que eu me afastei dessa pessoa, Deus me falou, encerra o ciclo. Porque ainda havia uma porta aberta. A pessoa ainda podia se achegar, ou eu podia me achegar à pessoa. E aí a pessoa falou, encerra o ciclo. E eu, ai, agora? O que eu faço? Novamente, pela minha vontade, eu não encerraria o ciclo. Mas eu obedeci. E um tempo depois, Deus me colocou, ore por essa pessoa. Gente, eu confesso que na hora eu pensei, brincadeira isso comigo, né?
Primeiro eu sofri porque eu precisei me afastar de uma pessoa que era boa, que eu gostava, que eu queria ter por perto. Depois eu tive que encerrar o ciclo com essa pessoa e agora orar por ela. Falei, não. Falei, Deus, tá brincando comigo, né? E eu não entendia. Não fazia sentido nenhum. Nada disso fazia sentido. Novamente, eu confiei. Em mim? Não. Confiei em Deus. E eu pensava, como que eu vou orar por uma pessoa que tem uma experiência com Deus muito maior do que eu? Uma pessoa que consegue ouvir claramente a voz de Deus? Como que eu vou orar por uma pessoa dessa? Não fazia sentido nenhum. Então, falei, mas Deus está pedindo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí eu comecei a orar por essa pessoa. Foram meses orando, foram 6 meses orando por essa pessoa. E durante as orações que eu fazia, as intercessões que eu fazia por essa pessoa, Deus foi me revelando guerras espirituais. Eu, como havia voltado para Deus, eu tinha saído de uma religião não cristã, né? Então eu estava passando por guerras espirituais muito grandes, com entidades que me acompanhavam, né? E esses ataques que eu estava sofrendo podiam afetar essa pessoa. E também durante as orações, eu comecei a perceber que esta pessoa também estava vivendo ataques espirituais. Porque quando nós decidimos nos posicionar em Cristo, quando nós decidimos fazer o que é certo, nós sofremos muitos desses ataques. E como eu falei, eu saí de uma religião não cristã. Então, até eu conseguir me firmar, né, eu sofri muitos ataques. E sofro até hoje ataques espirituais. Cada vez que Deus me pede para fazer algo e eu vou fazer, eu sinto que vem os ataques. E essa pessoa também estava passando por também não estava tão próxima de Deus. Embora ela tivesse muito mais experiência que eu, ela não estava tão próxima de Deus. E ela também estava sofrendo alguns ataques. E como que eu soube desses ataques? Porque eu falei com a pessoa? Não. Porque Deus me revelou através das orações. Então, mesmo sem entender nada, eu confiei. Se eu confiasse apenas em mim, não, vou fazer a minha vontade porque eu confio em mim e blá 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 blá, o que ia acontecer? Eu ia me prejudicar e eu ia prejudicar esta pessoa. Então, antes da nossa autoconfiança, nós temos que confiar naquele que nos criou, porque ele sabe de tudo. Mesmo que na hora pareça não fazer sentido nenhum, mas depois, com o tempo, com o que eu fui fazendo, o que Deus foi me pedindo, eu fui entendendo. Deus não vai falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e aí vai acontecer isso. Não, ele fala simplesmente, faça. E aí, a gente é fortalecido. Como eu falei, eu não tinha experiência para orar por uma pessoa. E se Deus falasse assim, você vai se afastar dessa pessoa, você vai encerrar o ciclo, você vai orar por ela porque ela está em guerra espiritual. Meu Deus! Eu ia falar, não vou fazer, sou incapaz. Por quê? Porque a minha confiança em mim mesma para fazer isso não era o suficiente. Então, eu confiei apenas, quando eu obedeci, eu confiei apenas em Deus. Então, a nossa autoconfiança, ela tem que estar baseada nisso. Ela tem que estar firmada na confiança em Deus, naquele que nos criou, aquele que sabe todos os passos, sabe tudo que vai acontecer. Até porque se ele falar pra gente tudo o que vai acontecer, a gente não vai fazer. Eu vou fazer porque Deus que tá falando e vai acontecer. Não. Se acontecer algo, se Deus falar que vai acontecer algo ruim lá na frente, você vai fazer? Não. Se Deus falasse que eu ia ter que intervir, né, interceder por uma pessoa com guerra espiritual, eu ia fazer? Não, eu não. Cada um lute suas guerras. É assim que eu pensaria. Mas, se eu pensasse dessa forma, se eu agisse dessa forma, Deus não estaria me capacitando para fazer o que Ele criou
né? O que ele planejou para mim. Ele me criou para quê? Para isso, para interceder, para entrar em guerras espirituais, para ajudar pessoas a se libertarem, tanto na área terapêutica como na área espiritual, né? Porque eu trabalho não só com o emocional e o mental da pessoa, eu trabalho como um todo. Eu comecei estudando terapia holística. Então, o que é a terapia holística? Nós não somos só o físico, nós não somos só o emocional, nós não somos só o nosso mental, nós não somos só o nosso espiritual, nós somos um conjunto. Então, quando a gente identifica a causa raiz de uma dor da pessoa, essa causa raiz ela pode estar no mental, pode estar no emocional e pode estar no espiritual. Então, se eu não fortalecesse o meu espiritual, sabendo que eu consigo, né? Eu até hoje acho que eu não consigo, né? Mas eu acredito em Deus, porque eu sou só um instrumento. Deus me capacita para ajudar a pessoa em libertações espirituais também, emocionais, mentais e espirituais, porque nós temos que estar alinhados com quem nós somos. Quando a gente trava na vida, o que acontece? É porque existe algum bloqueio. Aí a pessoa vai lá, trata o mental e nunca consegue destravar. Porque talvez o bloqueio não está no mental, talvez esteja no emocional. E eu fui passando, conforme eu fui estudando e me tratando, eu fui passando por todas essas etapas. Chegou um momento que eu falei, nossa, mas procurava um motivo, né? A causa raiz, o bloqueio no mental, não encontrava. Procurava no emocional, não encontrava. Eu falei, mas aonde que está o bloqueio? E aí foi onde eu comecei a perceber que eu precisava, além de tudo, no espiritual. Eu já havia tratado parte do meu espiritual? Sim. Mas eu precisava fortalecer isso. Por quê? Porque até aquele momento, o que eu havia feito e aprendido e aplicado na minha vida, resolveu. Só que conforme a gente vai vivendo, os desafios vão ficando maiores. A gente vai passando de níveis. E aí, chegou um momento em que bloqueou novamente. Por quê? Porque era uma dor mais profunda, uma dor que eu tratei no mental, tratei no emocional, mas eu precisava, ela no espiritual era muito mais forte. Então eu precisei aprender. Então quando a gente obedece a Deus e faz o que Ele pede, a gente não está fazendo, porque eu sou uma filha bonitinha, sou obediente, porque não. Deus faz com que a gente faça essas coisas porque Ele está nos preparando, né? Então, muitas vezes, quando acontece algo na nossa vida, se a gente só reclama, se a gente fica se vitimizando, ai meu Deus, por que acontece isso com a minha vida? Porque a nossa vida não vai para frente. A partir do momento que a gente pergunta o que eu preciso aprender com essa situação, é onde a gente começa a ser preparado. Então, nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos confiar em nós mesmos, mas principalmente em Deus. É Ele que nos dá a autoconfiança. É Ele que nos fortalece para que a gente faça, para que a gente vá com medo mesmo, para que a gente viva, para que a gente aprenda. E aí é importante, porque ter o mental, o emocional ali, saber, né, trabalhar nosso emocional, o nosso mental. Por quê? Porque senão a gente vai ficar se sabotando. Tá dando para entender? Então agora eu quero te convidar para a gente fazer uma prática. É um momentinho para a gente fazer um mergulho para dentro de nós, né? Para a gente se olhar um pouquinho. Então, se você puder nesse momento, feche os seus olhos, né? Reserve esse momento para você, se você puder estar num lugar reservado, né? Feche os seus olhos. Inspira, solta.
E agora se disponibilize a se conectar com a sua essência. Esquecendo o que está lá fora, todos os barulhos. Se concentra neste momento. Peça que o Espírito Santo te conduza nesse momento para que você consiga mergulhar fundo dentro de você. E agora eu quero que você se pergunte: onde eu tenho me sentido pequena? Onde eu tenho me sentido incapaz? Em qual área da minha vida eu tenho me escondido, mesmo sabendo que eu tenho um chamado, eu estou me escondendo disso? Qual é a mentira sobre mim mesma que eu tenho alimentado? Eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente. Qual é a mentira que você tem falado para você mesmo que precisa ser quebrada hoje? Sente isso? Reconhece? Olhe para isso sem medo, sem julgamento. E agora, em pensamento ou em voz alta, como você preferir, repete comigo. Eu sou filha amada. Fui capacitada por Deus. O que Ele plantou em mim, Ele mesmo fará florescer. Agora inspira profundamente e solta. Se você puder, pegue os seus braços agora e se abrace. E se permita sentir o abraço de Deus neste momento. Aproveite esse amor, aproveite esse acolhimento. Novamente inspire, segura e solte. E agora você pode ir voltando, abrindo os olhos, e que essa certeza ela fique guardada em você. A autoconfiança ela não é construída sozinha. Ela nasce e se fortalece cada vez que você lembra quem você é, cada vez que você lembra quem é seu pai, quem te criou. E se Deus Todo-Poderoso acredita em você, quem é você para duvidar? Quando você tiver um desafio que você acreditar que não é capaz, pense: se Deus acredita que eu sou capaz, por que eu não vou fazer? E eu quero te convidar, para você que gosta desse conteúdo, para você que quer aprofundar, para você que quer continuar essa jornada, se conhecendo, eu quero te convidar a entrar no grupo Recomeçar. O link está aqui na bio, né? Você pode entrar ali, entra no grupo Recomeçar. Lá a gente aprofunda alguns assuntos. Lá eu disponibilizo as lives para que você possa assistir novamente no seu tempo. Disponibilizo exercícios também para você estar fazendo, para que você
possa curar, para que você possa se encontrar, saber quem é e se fortalecer. Fortalecer sua identidade, o seu emocional, o seu mental, o seu espiritual e se fortalecer naquele que te criou, né? Obrigada a todo mundo que ficou até aqui comigo. Que Deus abençoe infinitamente o seu dia, que Ele te abençoe. Estamos começando uma nova semana, que seja uma semana onde a sua autoconfiança seja fortalecida, onde a sua confiança em Deus seja fortalecida e que será uma semana abençoada, cheia de vitórias, conquistas, medos, né, deixados para trás, e que Deus te abençoe e até quarta-feira na nossa live às 8h10. Eu espero por você. Entra lá no grupo Recomeçar. O link estará vivo. Tchau, tchau.